Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mais Brasília, nosso editorial terrivelmente evangélico. Agradecer você pela sua presença e hoje eu sei que nós vamos falar de uma coisa que está na vida de todo mundo. Nós vamos falar principalmente da influência cristã nas redes sociais, nas mídias sociais. Vamos falar com alguém que tem experiência, com alguém que tem coisa para compartilhar. Estou recebendo aqui com muita alegria e muito prazer o pastor Meirelles, meu querido, muito bem-vindo. Uma honra estar aqui com você, cara. Maravilha, que bom que você veio, obrigado pela sua presença, viu? Isso. Espero que a gente possa compartilhar com essa galera coisas bacanas hoje aí. Conta um pouquinho pra gente, antes da gente chegar nos pormenores aí, você contar pra gente sobre Sou Igreja, Sou Luz, que é o projeto que você iniciou. Fala um pouquinho de você, cara, nascido num lar cristão, de Brasília mesmo. Estamos aqui, já há 38 anos nessa cidade maravilhosa, já são desde 1987, e durante toda essa minha jornada eu fiz tudo aqui, cara. Estudei, né, a vida inteira na escola chamada Fundação Bradesco. Que legal. Eu sou celandense da Gema mesmo. Cara, na Fundação Bradesco você Fundação estudou? Bradesco. Que bacana. 6 aninhos entrei lá, saí com 18. Uau, a vida inteira. A vida inteira. Que é uma escola da Ceilândia, né? Uma estrutura maravilhosa. O Banco Bradesco está de parabéns pelo que fizeram ali, é a coisa mais incrível. Que legal. De lá eu já consegui, da própria escola, né? Já fui um bolsista da faculdade, e aí fiz uma faculdade na Faculdade de Anhanguera, e que foi meu primeiro curso, na área de tecnologia, né, sistemas de telecomunicação. E aí quando eu tive a oportunidade, aí fui fazer teologia na Faculdade de Fé, que era pertinho, depois fui fazer pedagogia. Então assim, toda a minha vida foi ali. Conheci minha esposa nas ruas da Ceilândia. Peraí, vamos contar pra galera essa história de jeito, porque é o seguinte, como a gente estava falando antes, tem um pessoal que interpreta errado o que é a Ceilândia e como é a Ceilândia. Rapaz, a Ceilândia é incrível. O que tem aqui na Ceilândia é o seguinte, uma experiência, né, de como você conhecer um pouco do Nordeste, porque a Ceilândia sensacional. É nordestina, minha mãe é nordestina, inclusive, e você tem uma galera, eu acho que já dizia aquele cantor Hungria, não troco 2 Miami ou Paris por metade da minha Ceilândia, né? Ele fala assim. Hungria daqui, da música dele. Ele era da Ceilândia. Então, assim, a Ceilândia, ela é um pouco estigmatizada. Eu acho que a criação dela já foi um pouco estigmatizada. Acho que quando você cria um nome assim, Ceilândia, aí bota o C, o E e o I, formando a frase Centro de Erradicação de Invasão, já é covardia. É covardia, é verdade, já começa errado. Já começou errado. Mas é um nome que popularizou, né? E hoje a Ceilândia, por muito tempo, foi um referencial de coisas que precisavam melhorar. Hoje ela é um referencial de sucesso. Você tem grandes empreendimentos na Ceilândia, é verdade. Você tem grandes empresários na Ceilândia. A Ceilândia, ela traz muitas oportunidades e para o Evangelho. Então, quando a gente pensa na Ceilândia, inclusive na área onde eu mais atuei e trabalhei, de maneira evangelística, né, que era o setor P Norte, o setor P, é um bairro dentro da Ceilândia Norte, existia até um projeto chamado P Norte para Cristo. Então, a gente sempre trabalhou nessa parte de evangelização. Que legal. A gente focando onde a gente morava, nas pessoas que a gente queria alcançar, o impacto que a nossa vida causava para a vida da pessoa que está do nosso lado, nosso vizinho. Que legal, Então a gente pensava nisso. Eu pensava assim, quando eu passava numa praça e eu via a praça um pouco detonada, eu primeiro ligava na administração, que eu acho que todo mundo tem que fazer isso, né? Sim, encher claro. A paciência. Encher a paciência de verdade. Mas depois eu conversava com os jovens, não só da minha igreja, mas tentava as igrejas do setor, né, a conscientizar, chamar para a gente fazer uma limpeza lá, a pintar o meio-fio. Que legal, cara. A organizar eventos nas praças, né? Que legal. Então, o evento mais legal que eu fiz na minha vida foi um culto semanal que eu fazia na praça, que eu comecei com 9 pessoas e a gente chegou a mais de 150. Quando foi isso, cara? Rapaz, vai fazer o quê? Uns 5 anos, 6 anos? Legal. Acho que uns 6 anos, mais ou menos. Que legal. Foi a minha última experiência como líder jovem na Assembleia de Deus, né? Tem 5 anos que eu estou na Oceano da Graça. E eu era líder de jovens, eu reunia a nossa juventude na igreja, mas eu sentia a falta da juventude de fora vir para a igreja. Perfeito. A Assembleia de Deus é uma igreja incrível, uma igreja centenária, uma igreja que todas as igrejas devem muito à Assembleia de Deus, por toda a sua estrutura, né? De expansão.
Mas ela é uma igreja que mantém o seu tradicional ainda muito forte. E se tem uma coisa que a gente aprende no marketing, na publicidade, é que a gente precisa se comunicar com o público externo. Né? Você falar varão, você falar o irmão, canela de fogo, não sei o que, dentro da igreja, a gente Faz entende. sentido. Faz sentido. É do ambiente, da cultura, da bolha. Cultura. Mas a gente precisa entender que a comunicação, a publicidade ensina, o marketing e a publicidade, ela aponta para isso. O segredo da comunicação, o segredo do sucesso da comunicação é você alinhar a sua comunicação ao seu nicho. Então, eu consigo conversar com quem está dentro da igreja, da minha bolha? Legal. Mas e como que eu faço para comunicar para quem está fora? Isso sempre foi um desafio para igrejas tradicionais, né? E porque às vezes encarava como excesso de inovação. Então, eu era mesmo excessivo em inovações e eu também bebia em algumas fontes muito doidas. O Ed, que era um dos meus tutores, mentores, né? Inclusive, se ele assistir, ele vai lembrar dessa história. Ele falou pra mim assim, cara, ele foi pro Rio Grande do Sul, hoje é pastor na igreja Batista Lagoinha lá, e ele falou pra mim assim, cara, acabei de falir uma boate. Eu falei, como assim, mano? Tinha a cesta do pagode, eu fazia na igreja a cesta do pagode, só que eu colocava gratuito bem grandão. Excelente. Aí tinha a cesta do rock, eu fazia a cesta do rock, mas gratuito. Acabou que eles não aguentaram e fecharam. E aí o povo vinha pra cá mesmo, gostava porque era gratuito e foi ficando, foi se envolvendo com a nossa juventude, com a nossa estrutura, conheceu o que era a igreja, fazer amizade, se converter e pronto, fali aqui, acabou. A gente tá acabando de alugar o prédio pra mudar pra lá, fazer o templo jovem lá. Que legal. Então, cara, ele me incentivava a ser diferente. Ele era muito diferente. Ele já era fora da caixa já, né? Não, ele fez um seminário de adoração e louvor, seminário de adoração e louvor, e colocou nas camisetas, eu tô no sal. Muito bom. Que era o seminário. Muito bom, excelente. A gente riu muito, né? E depois ele tomou umas broncas. Você lembra daquela festa que tinha em Brasília? Não sei se é da sua época, da minha. Se não aguenta porque veio. Tem marketing melhor do que esses nomes. Eu tô no sal. Nomes eram excelente, excelente. Então ele era muito, muito fora da caixa. E ele mesmo longe conversava comigo muito. Na época MSN, né? Me incentivava demais. Tá entregando a sua idade, cara. Não, eu sou um novo já rodado, né? 38 anos de idade já na cara. Old school. Old school. E eu comecei a perceber que dava muito certo. Então, eu criei um projeto chamado Life Jovem. E assim, eu vou te falar. Um louco fazendo loucuras é só mais um louco. Né? E é tido como um idiota. Mas um louco fazendo loucuras, com resultados, ele é um gênio. Perfeito. Então, eu às vezes extrapolava nas inovações dentro de uma estrutura muito tradicional, mas era friamente calculado, como diz o Chapolin. Eu pensava muito em como que eu me comunicava com quem está fora. E eu já tinha a certeza de que quem está dentro era meu. Então, eu tinha que me preocupar com eles no quesito de caminhar junto, de estar fazendo um step by step, né? Um passo a passo com ele, que é você ter um discipulado constante, né? Perfeito. Então, excelente. Eu fazia um discipulado, eu acompanhava, eu chamava... Eu gostava de trazer nomes diferentes, por exemplo, fazer o culto na garagem. O culto na garagem é outra coisa, não sei, o culto familiar. É o PG, é a célula. Mas eu queria, porque eu queria chamar de garagem, porque eu tinha uma temática toda de garagem, de pneu de carro, de cone, não sei o quê. Então eu gostava de usar nomes diferentes. É a abordagem. É a abordagem. É a roupagem. Então, assim, às vezes eu até não era muito compreendido pelos aqueles que eram... Você falou que o programa é terrivelmente evangélico. Aqueles que eram terrivelmente evangélicos. Tradicionais, né? Às vezes não entendiam. Mas eu... Mais ortodoxos. Exato. Mas a minha estratégia era assim. Eu falava, olha, deixa os meninos jogar videogame, deixa os meninos jogar bola, deixa os meninos fazerem o que quiserem. Eu garanto pra vocês que eu vou estar junto. Videogame, quer jogar a madrugada inteira? Vamos jogar. E eu ficava. Só que quando eu botava no relógio aqui, sem eles saberem, óbvio, botava no relógio que bateu, já tá na hora. Eu parava todo mundo. Parou, pessoal, dá um pause no jogo. Deixa eu só contar uma história pra vocês. O que aconteceu essa semana? Coisa rápida. E aí eu começava a compartilhar experiências da minha semana.
que já foram todos estruturados dentro do meu briefing ali, né? Eu já sabia o que eu estava fazendo. Era intencional. Era intencional. E aí, eu já não deixava... Eles nem voltavam a jogar. A maioria das vezes eles não voltavam a jogar. A gente já se abraçava, já chorava. Já engatava dali. Já engatava orando. Então, eu gostava de fazer as coisas diferentes. Tem um negócio que acho que é Maurício Meirelles o nome dele, ele faz um Facebook. Eu já vi, já. Né? Eu fiz. Eu mandava eles abrir o Facebook deles no nosso telão lá e... Vamos lá. Vamos lá. Eu acessava e colocava assim, pessoal, me converti, agora sou crente de verdade, não me perturbem. E eu dava... Aí vinha os É o bullying do bem. Não, aí vinha os comentários, você, crente? Não sei o quê. Aí o moleque ficava morrendo de vergonha. Eu falei, você é infeliz. Não é crente não, velho. Você é da igreja, tá aqui, ó. Tocando louvor, rapaz. Era legal. Aí... Segura o sexto dino da oferta, como assim? Mas era legal. Então, eu gostava de fazer, mas eu fazia tudo isso dentro de uma estrutura muito tradicional. Né? E ao ponto de eu ter que fazer adaptações, né? Então, eu fazia muita adaptação. E aí, assim, como é tradicional a estrutura, e eu não posso, por exemplo, eu não podia... Algumas coisas que hoje é normal, na época era tido como querer trazer a boate para dentro da igreja, querer fazer... Então, assim, hoje é normal, hoje nós passamos por isso também. Hoje tem um estudo que explica que o fundo preto vai te facilitar na transmissão, que as imagens vão ficar melhores, que você vai ter uma iluminação melhorada. Então, não é só o preto pelo preto, não é modinha. É um estudo extremamente técnico para quem está trabalhando com a internet, quer levar o evangelho para a internet de maneira de alta qualidade. É assim que tem que ser feito, entende? O estúdio da Globo usa assim, o estúdio do SBT, da Record usa assim. Né? Nós estamos no estúdio agora aqui, que ele é preto, gente, acredite. Chão, teto e parede. E todo ele. Todo ele, porque precisa para que tenha maior qualidade na transmissão. Então, tem um porquê das coisas. E talvez eu pequei muito, porque eu, por ser muito novo, eu não tinha muita paciência para explicar o porquê das coisas. Talvez seja Ou as pessoas não tinham muita paciência para te ouvir e entender. Isso foi muito comum também. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer os cultos nas praças. E na praça, eu olhava para uma árvore assim, aquelas árvores que estavam lá, sei lá, há 30, 40 anos, aquelas árvores imensas, coisas mais lindas. Eu vou encher isso aqui de luz, né? Botar lâmpada aqui, vou colocar um púlpito aqui embaixo. E vamos que vamos, mas primeiro eu preciso começar. Muito legal. E aí eu lembro que quando eu cheguei, eu levei 9 jovens, a gente levou um violão, e eles fizeram rodinha. Fizeram rodinha encostado no muro da escola, eu começava a cantar, falei, o que vocês estão fazendo? Não, a rodinha... Entre vocês aqui? Não, cara, a gente vai sentar ali no banco da praça. Não é roda, cada um vai sentar no canto, a gente vai cantar, e na hora de pregar eu vou subir na mesa. Então é para quem tá aqui, a gente tá trazendo para eles um pouquinho daquilo que a gente tem. Quando a gente começou a caminhar, que a gente estava indo para a praça, a polícia chegou, deu um cavalo de pau e já pegou o traficante, já que estava na mesa que a gente estava indo. Algemou, jogou dentro do camburão e levou. Acabou com o clima. Acabou com o clima. Tá vendo, pessoal? É isso. Os moleques ficaram assustados. Eu falei assim, pessoal, agora vocês entenderam porque a gente veio para cá, né? Então vamos. Sentei lá e falei, ei, pessoal, tudo bem? A gente veio aqui cantar um pouquinho, orar, posso orar por vocês? Eles olharam para mim assim, sério. Ficaram me olhando. Pessoal, bora, vim orar por vocês, para Deus abençoar aqui o negócio de vocês. Ele, Deus não abençoa o nosso negócio não, chapa. Não? Ficou me olhando assim. Então o que abençoa? O diabo? Aí os caras me olhando sério. Rapaz, presta atenção. Eu vim aqui para abençoar a vida de vocês. E só posso ir embora depois que eu abençoar. Eu vim orar por vocês. Eles tiraram o boné, colocaram o boné no peito. E eu lembro da oração que eu fiz, né? E aí, na empolgação, eu subi na mesa mesmo. Eu acho que eu já fui tão certo que eu subi na mesa que eu tinha que subir. Não, daqui não sai hoje sem subir na mesa. E aí eu comecei a bater o pé na mesa assim e falar, olha, essa praça não vai ser conhecida mais como uma praça do tráfico de drogas, da prostituição, da baixaria. Será um lugar onde eu consagro hoje para que Deus faça grandes coisas aqui. Cara, eu vou dizer para você, eu não sei se aquela galerinha continuou traficando ali, não sei se continuaram ali. Mas na terça-feira eles não iam. A terça-feira era nossa. Que era o dia de vocês pregarem a palavra, aí a gente estava lá e foi crescendo e coisas grandes foram acontecendo. Sensacional, cara. Eu lembro que tinha um jovem chamado Yukias, né? Ele estava quietinho assim, orando com uma mão no bolso e outra mão levantada, num momento que eu estava ali terminando já. E passou uma senhorinha que saiu da escola, passou no meio daquela senhora bem sem noção, mas ela saiu bem no meio, assim, mancando. Pedindo até licença, na frente que eu tô passando. Mancando. E aí eu vi ela passar e falei assim, ô senhora... Todo mundo parou e falou assim,
Você tá mancando? O que foi? Tem uns 15 anos que eu tenho problema na perna aqui. Eu falei, vai acabar agora. E o Kias, bota a mão na senhora aí. Ele assustou, colocou a mão nela. Eu falei, bora, gente, bora, vem. Chama a Aninha, fui chamando o pessoal que tava comigo. Colocaram a mão nela, a gente orou. E aquela praça tava lotada. E aí eu falei, senhora, procura aí. Cadê a dor? Ela começou a bater a perna no chão. Largou a muletinha. Uau. Começou a pular e falou, olha, eu tô curada, olha, eu tô curada. Então, assim, coisas que você passa a viver quando você se predispõe e se dispõe. Uhum. Então, eu comecei a levar eles para lanchar, mas eu falava, gente, a gente vai lanchar. Mas quando a gente terminar de lanchar, a gente vai limpar tudo. Vai recolher todo o lixo, não vai deixar para eles limparem. A gente recolhia tudo, colocava as mesas certinho, a cadeira de volta e devolvia lá para eles, quase tudo limpo. E eles ficavam, gente, vocês são de onde? Vocês são quem são vocês? De que igreja são vocês? Vocês são diferentes demais. E aí, quando a gente combinava, a gente passava ali tudo cidadezinha da Ceilândia. Uhum. Vamos comer ali, agora a gente vai comer naquele lugar. Quando a gente terminar de comer, pessoal, fulano vai sentar na mesa tal, ciclano vai sentar na mesa tal, a gente vai cantar. Eles cantavam e eu dava uma palavrinha. Eu dava uma palavra muito rápida, né? Era mesmo, não queria atrapalhar ninguém, só queria abençoar o dia. Então, isso foi se tornando meio que normal na minha vida. Isso, cara. Legal, porque é a igreja fora da igreja. Não, e pra mim só fazia sentido se fosse assim, cara. A gente foi assistir um filme com eles, eu levei eles pra assistir um filme no cinema. E a minha esposa foi também nesse daí. E eu tava terminando o filme, eu comecei a sentir mal. Eu falei, eu vou descer, eu já vou esperar vocês ali embaixo. E desci. No que eu tô descendo, as letrinhas começaram a subir. E uma voz falou no meu peito, sobe na frente da tela e ora por todo mundo que tá aí. E, rapaz, que loucura. Que eu olhei pra trás, a letrinha começando a subir. Outra voz falou assim, é por isso que ninguém gosta de crente. É por isso que crente é tido como fanático. Se essas pessoas quisessem oração, tinham ido pra igreja. Aí vem você, sobe aí, atrapalha o lazer deles e ainda marca o coração deles como todo crente é inconveniente. Aí eu, é verdade. Peguei e comecei a sair. Aí a mesma voz que falou primeiro, que tinha dito para eu subir, veio de novo, bem forte no meu coração. Você sabe quem você é. E você sabe o que você tem que fazer. Rapaz, eu me arrepiei todinho. Uau. Eu nem vi como que eu subi. Eu pulei lá em cima. Quando eu caí na frente do cinema, me seguraram, né? Os dois ligaram as luzes, porque eu gritei, ei! No que eu gritei, ligaram as luzes do cinema, o segurança subiu, me pegou no braço, pegou um pelo direito, pelo esquerdo, e foram me tirando. Que é isso, cara? Você tá doido? Não pode subir aí. Realmente não pode, eu nem sabia, eu achava que era uma espécie de púlpito, nem é, né? É uma paredinha só. Aí eu, não, me perdoa, pessoal, só queria fazer uma oração pelo pessoal que tá aqui. Não, você não tá na igreja, não. E começaram a me tirar. Aí eu segurei mais firme na mão do que tava me pegando pelo braço esquerdo e falei assim, irmão, me dá só um minutinho. Se você me der 1 minuto. Porque eu vi que ninguém saiu do cinema. Ficou todo mundo me olhando esperando aquela cena, né? Então ninguém saiu. Eu falei, me dá só 1 minuto. Ele olhou um pro outro assim e falou assim, 40 segundos. Você tem 40 segundos. Eu olhei para aquelas pessoas que estavam tudo me olhando e falei assim, gente, me perdoa. Eu só queria abençoar o dia de vocês e me deram 40 segundos para isso. E eu quero dizer, em 40 segundos, pode parecer pouco, mas muita coisa pode acontecer. Você pode perder um voo por 40 segundos. E se esse voo cair, você vai falar assim, uau, salvei a minha vida. Mas você pode atravessar uma rua, assim, olhar para um lado e para o outro, que ia durar menos de 40 segundos, e você pode ser atropelado e perder a sua vida. Em 40 segundos, você pode encontrar o amor da sua vida, ou perder o amor da sua vida. 40 segundos pode ser transformador, se você quiser. E me deram 40 segundos para apresentar para vocês aquele que transformou a minha vida. Jesus Cristo. E eu queria orar por vocês. Todo o cinema colocou a mão no coração, abaixou a cabeça. Cara. Que legal. E eu orei. Aí quando eu terminei de orar, a ficha caiu. Falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Pulei lá de cima e fui fugir pela porta de incêndio para esperar minha família lá fora e a galera da juventude que eu tinha levado. Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu já estava tão acostumado a levar eles para os locais e fazer isso com eles, que eu pensei, é mais uma oportunidade, mas eu não me toquei a dimensão do que eu estava fazendo. Quando eu saí, o segurança que me deu os 40 segundos me pegou no braço de novo, antes de eu conseguir sair. Olhou dentro dos meus olhos, chorando, e falou assim, irmão, foram os melhores 40 segundos da minha vida. Eu sou assembleano desviado e eu quero me reconciliar. Você ora por mim? Levantou a mão pro céu e comecei a orar por ele. Incrível.
Que incrível. Terminei de orar por ele, ele ficou abraçado comigo, deu tempo da minha família chegar, e minha família já foi lá fora me esperar, e a galerinha da juventude. Mas foi formando uma fila atrás dele. E ele me soltou, a fila veio. E começou a me abraçar. Parecia fila de final de culto. Começou a me abraçar. Fila de final de culto, querendo abraçar o pastor. Pedindo oração, bênção. Exatamente. E aí uma senhorinha chegou com um terço. E ela estava com o terço na mão e falou assim: filho, eu rezei junto com você. E eu queria te pedir uma coisa. Nunca pare de levar Jesus para todo lugar que você vai. Que legal, que legal. Ah, cara, aí minha vida... Que legal. Nunca mais foi a Só a confirmação da primeira e da terceira voz. A segunda voz lá, você deixa pra lá. Você fica aí quietinho. Cara, isso é sensacional, porque eu entendo que a gente tem uma visão muito, às vezes, quem é envolvido com a igreja, né? É uma visão, às vezes, só de dentro da caixa. A gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa visão não seja institucionalizada a todo momento. Porque o próprio Jesus, ele tudo bem, ele teve uma formação, ele acabava que fazia parte de uma instituição que era o credo judaico, mas ele pensava muito além daquilo, né, cara, fora da caixa. Isso está falando é você viver isso de forma muito espontânea, fazer um estilo de vida. Eu já estou na idade hoje que eu compreendo cabalmente, né, toda a estrutura religiosa da igreja. Eu fui criado na igreja, né? Eu brinco que eu nasci na igreja, aí todo mundo... quer dizer, nasci no hospital. Eu fui criado na igreja. Eu não tive opção de escolha, né? Em qual igreja eu iria, que religião eu seguiria. Eu nasci lá, eu fui treinado lá, ensinado lá, direcionado lá. Então, eram cultos em casa e cultos na igreja. Então, toda a minha vida foi para isso e eu agradeço muito a Deus, né? Eu comecei a pregar, eu tinha 19 anos mais ou menos. Eu pedi a Deus para ter oportunidades para pregar, desde os 12. Com 12 anos, eu fiz aniversário de 12 anos, eu orei e falei assim: Deus, me dá de presente uma oportunidade para eu pregar, mas eu queria pregar como esses pregadores, que lê a Bíblia, que lê um trecho e tem tanta coisa ali, e fala tanta coisa que eu leio 20 vezes e não enxergo. Onde que eles tiram aquilo? Eu era novo, numa época que a internet não era o que é hoje, então para eu estudar alguma coisa diferente, eu tinha que estudar mesmo. Eu tinha que pedir livro emprestado para pastores. Meu pai tinha algumas apostilas de teologia da época, um curso que ele fazia que era modular, né, que a Assembleia de Deus tinha muito. E aí eu ia para bibliotecas, eu me esforçava, eu tentava mesmo. Mas era muito difícil. E eu pedia muito a Deus. Eu li agora uns livrinhos, né? Assim, você não tinha muito uma orientação. Então eu lia livrinhos que hoje eu vejo que eram mais de autoajuda, mas eram testemunhos de pessoas que tiveram essa mesma experiência. Passavam horas no quarto orando, lendo Bíblia. Eu só fui seguindo aquele rito. E fui tendo experiências muito incríveis, mas nunca oportunidade para pregar. Então, eu fui tendo experiências sobrenaturais mesmo, de coisas que a gente ia precisar de horas para conversar aqui, de coisas sobrenaturais mesmo, né? E eu fui tendo contato com o sobrenatural, de orar para pessoas elas serem curadas, de estar num culto, a pessoa começar a falar em uma língua diferente e eu começar a entender tudo em português na minha mente. E aí, quando vê, realmente foi 2 dias depois acontece exatamente aquilo que eu ouvi. Então, as coisas foram mesmo para um lado muito sobrenatural. E eu lendo a Bíblia para mim, estudando para mim, eu ia para a igreja toda segunda, quarta e sexta, orar de manhã com as irmãs do ciclo de oração, horinhas. As irmãs do coque. Do coque. Tá. Eu cresci mesmo nessa estrutura. E... Não tem como não crescer numa estrutura assembleana, 33 anos, não ter experiência com sobrenatural. Não tem. E aí, hoje eu entendo também as fases que eu passei. E aí você começa a ver as outras igrejas tendo coisas como campeonato de futebol, por exemplo, né, da juventude. E você querer fazer isso na sua igreja. Aí você... reunião de juventude. Eu queria fazer na igreja. E aí, reunião todo sábado. E a nossa era a cada 3 meses. Então, a juventude meio que impulsiona uma nova roupagem, ou um novo rito, ou um novo projeto. A juventude pede, né? A demanda. Ela traz a demanda. Vai da liderança se ela quer comprar a demanda ou não. Cara, hoje eu entendo muito que se eu vou no Outback, eu já sei o cardápio. Se eu não quiser comer Outback, eu vou no Coco Bambu. Eu já sei o cardápio. Então, hoje eu entendo a necessidade de manter mesmo a linha tradicional daquilo, o que é a Assembleia de Deus, o que é a Batista, o que é a Presbiteriana. Porque você nunca vai ser enganado, nunca vai ser surpreendido. Então,
Hoje eu entendo. Mas quem está lá dentro, e é normal, você vai ver inúmeras lideranças passando por isso, né? Eu acho que até se tiver algum líder assistindo isso hoje, já é um compartilhar de sabedoria daquilo que eu aprendi. Respira fundo, respeite a estrutura, siga o rito da estrutura, sem furar, sem inovar demais. E se quiser fazer alguma coisa diferente, faça fora da estrutura. Perfeito. Faça fora da estrutura. Se você tem uma veia ministerial muito poderosa, onde você já viu para que você nasceu, e você está se sentindo sufocado, mas ama essa sua congregação, quer ficar lá, não quer sair, faça um grupo de 12 pessoas, escreva um estatuto, vá no cartório, abra uma associação missionária e comece a trabalhar para fazer eventos missionários, trabalhos que se conectam com aquilo que está ardendo no seu peito. Se a igreja achar interessante e quiser linkar com abraçar projeto, e fazer tudo, sim. Amém. Se não deixa de fazer simplesmente porque a sua estrutura não comporta, né, da igreja. Não deixa de fazer. Porque sonhos não envelhecem, mas a gente sim. E vai chegar um momento que você olha para trás e a Bíblia fala que Salomão escreveu para lembrar do Criador no dia da juventude, para quando olhar para trás não pensar, não tive neles contentamento. Não é só uma juventude desregrada, pecaminosa. É uma juventude também sem sonhos. Isso que você está falando é muito, muito importante, Meirelles. Assim, pensando até, eu estava conversando sobre isso recentemente com algumas pessoas. Deus sempre vai dar para a gente fala muito de propósito nos dias de hoje, acho que inclusive a palavra se banalizou porque ela é muito profunda, né? Mas quando você entende que o seu propósito, entendendo que o propósito é o fim aonde Deus quer te chegar, na direção de honrar e glorificar o nome dele, você vai ter ideias, vai ter projetos, vai perceber que você tem habilidade, que você tem aptidão para fazer algumas coisas. E a igreja nunca pode ser, na sua cabeça, uma tampa para isso. Você falou uma coisa que para mim assim, é o que eu tenho constatado cada vez mais. O fato de você ter uma visão de um projeto, de um programa, que é um pouco diferente daquilo que a sua instituição a qual você está ligada faz parte, não significa que existe incompatibilidade. É complementar. Então vamos lá. Você veio da Assembleia antes de estar no Oceano do Amor lá. Oceano da Graça. Oceano da Graça, desculpa. E aí, na Assembleia existe uma estrutura onde tem um rito, tem procedimento. É uma igreja de muitos anos, que tem um histórico que, como você mesmo falou, a gente tem que agradecer por tudo aquilo que a Assembleia fez e faz até hoje. Só que você tinha um projeto que, de repente, não estava aderente àquilo que era a estrutura ministerial, mas não impediu que o projeto acontecesse e você permanecesse lá. O seu Igreja Sua Luz, quando eu comecei, por exemplo, eu percebi que minha juventude estava consumindo Whindersson Nunes e Felipe Neto, assim que eles começaram. Isso me preocupou. Fala um pouquinho do seu Igreja Sua Luz. Eu sei que hoje ele está pausado, que você está reformulando, reestruturando. Sim. Mas conta um pouquinho. É porque na época ele era necessário. Né? Eu acho que quando você cria algo para ser famoso, é uma pegada. Agora, quando você cria algo para sanar um problema, para atender uma demanda, aí já é outra pegada, né? Perfeito. E eu estava liderando a juventude e eu percebi que os meus jovens estavam consumindo o Whindersson Nunes e Felipe Neto, estavam falando igual, estavam compartilhando vídeos nos grupos, né? E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu pensei, como que eu faço para então alcançar o coração deles? Porque eu já tinha dificuldade de só encontrá-los no final de semana, eu tinha que criar, como eu te disse, existem estruturas e estruturas. Tem igreja que você vai ter a célula semanal, que você vai ter o grupo semanal. Então, a gente começou a criar isso para criar liga, né? Vamos criar alguns movimentos. Igrejas tradicionais, geralmente, elas têm mais o culto como o centro de encontro. O culto é o principal e ponto. E ponto. No caso da Assembleia de Deus, muitas das lideranças giram em torno do conjunto. Então, reúne para ensaiar para o louvor, para o congresso, para não sei o quê, entende? Agora, é de liderança para liderança. Existem líderes que são incríveis, que eles abrem as portas de casa, passam a semana inteira com jovens, então vai depender mesmo da liderança. Liderança jovem. Não é que tenha um escopo, assim, uma estrutura. Olha, é assim que a juventude trabalha aqui nessa instituição. Existem igrejas que sim. A História da Nossa Terra já tem um trabalho todo estruturado para a juventude, onde você não precisa ser esperto demais. Você pegou, como é que funciona? Opa, vamos aplicar, entende? Então,
quando a igreja pensa nisso, é mais fácil. Mas nem toda igreja tem nem essa estrutura para pensar nisso. Então hoje, desde a época do Sou Igreja Sou Luz, eu trabalho inclusive ajudando igrejas a estruturar eventos de trabalho de jovens. Legal. Então estive em São Paulo, por exemplo, em Carapicuíba, em uma igreja, que o pastor falou para mim assim, olha, eu estou tendo problema com a juventude. Você pode me ajudar a estruturar um projeto? Como que eu posso estruturar uma juventude, um trabalho para a juventude aqui que se encaixe dentro daquilo que a minha igreja e que seja forte, que seja atuante, que seja poderoso aqui na comunidade. Relevante na comunidade. E aí a gente estrutura e trabalha junto. Porque o Sou Igreja Sou Luz foi a minha escola. Quando eu olhei para a minha juventude, na época eu estava com 23 jovens, eu falei, rapaz, vou criar aqui um trabalhozinho aqui, um videozinho para eles. Não sabia, não tinha as manhas de gravar, de editar. Contatei um cara chamado Davi Mesquita aqui em Brasília. Ele tinha um estúdio chamado Estúdio Vivo. Fui para lá, gravei, ele editou, soltamos no YouTube. Era para 25, eu pensei... Eu lembro que quando eu olhei tinha 22 visualizações. Aí eu comecei a mandar mensagem para eles cobrando. E aí? Cadê, pessoal? É para todo mundo assistir. No outro dia, quando acordei, a gente já tinha passado dos 5 mil. Uau, cara. E aí eu fiquei, eita, eu acho que mais gente assistiu. Rapaz. Eu acho que mais gente assistiu. De 23 para 5 mil, mais gente assistiu. Com certeza, esse cara. vídeo em específico, ele bateu mais de 100 mil visualizações muito rápido. Eita! E aí depois o próximo 300 mil, e depois o próximo aí já 100 mil inscritos, 6 milhões de visualizações. Percebe que quando você pensa com carinho em tentar tocar a vida de alguém, ou abençoar a vida de alguém, mesmo que sejam 20 pessoas, aquele sentimento e aquele poder que brilhou dentro do seu coração é tudo o que Deus estava esperando você permitir que acontecesse em você, se disponibilizar para que você alcançasse multidões. Então eu comecei, não estava pensando em internet em si, né? Quando eu vi o que eu estava envolvido, aí eu fui estudar, a gente foi para dentro. Na época eu não tinha mesmo nenhuma noção do que estava acontecendo. Quando a gente começou a receber e-mails de fora, da Alemanha, da Bolívia, quando começou, a gente fez uma brincadeira que eu tinha que mandar um vídeo para mim dizendo salve, salve cristãos do mundo inteiro, que era como eu começava meus vídeos. Legal. E a galera começou a falar salve, salve cristãos do mundo inteiro de todos os lugares do mundo. Que legal. E aí eles falavam, eu sou igreja, eu sou luz. Aí eu terminava falando na língua do país que ele estava. Então, a ficha caiu mesmo quando eu recebi uma mensagem da Igreja Batista Nova Jerusalém, fica na França, em Paris. E a liderança de jovens gravou o vídeo e no final eles falaram assim, Je suis église, je suis lumière. Aí eu, uau, como eu sou igreja, eu sou luz, em francês é bonito. É bonito, isso que eu ia falar. E aí, junto com esse vídeo, tinha um convite para eu pregar lá, no Congresso de Jovens. Eu falei assim, o que está acontecendo com a minha vida? Então, Brasil inteiro, né, e convites para o exterior. Simplesmente, irmão, hoje não. Hoje a internet meio que é obrigatório, né? Todo mundo corre para a internet, todo mundo grava seu dia, faz stories. Na época, não. Na época, ou você fazia um trabalho bem relevante ou não fazia. Então, hoje eu vejo que a internet, ela é uma extensão da nossa realidade, né? Não existe alguém fora da internet, e os que estão fora da internet não existem. Ainda mais se for um negócio, se você tiver um negocinho, se tiver um restaurante e não tiver na internet, ele não vai ser engolido, não vai ser engolido, né? Então, eu comecei a sonhar lá atrás em alcançar a minha juventude. E eu alcancei a juventude do Brasil e do mundo. Simplesmente porque eu tinha no coração um desejo muito profundo mesmo de me comunicar com eles de um jeito que eles entendessem. Então, a estrutura religiosa, ela traz um padrão. E esse padrão ele é extremamente necessário, né? Hoje eu estou terminando um estudo sobre ruptura geracional. A Bíblia fala, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha ferir a terra com maldição. Estar com o coração convertido aos pais e os pais convertidos aos filhos evita o ferir da terra com maldição. E esse converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais fala de geração. É a minha geração que está passando se conectando com a que está chegando. Se eu faço isso, eu evito dores,
Perfeito. e maldições. Perfeito. Quando a minha geração chega, né? Quando eu tenho 20 anos, 19 anos, minha geração chega para trabalhar com novas ideias, com nova garra, com novo tudo. Se a geração que está saindo não me compreende, não me entende, não se esforça para entender a minha linguagem, eles vão me matar, eles vão me sufocar, eles vão me massacrar e pode destruir ministérios. Então, pode ser o responsável por pessoas saírem da igreja, né? Ou responsável pelas inúmeras novas aberturas de igrejas também. Né? Porque ele fala, não estou entendendo, não estou me conectando, então vou fazer algo criar um mais relevante para a minha atualidade. Só que a gente envelhece. Então, na minha época, as pessoas que saíram para criar igrejas mais relevantes naquele tempo, porque não estavam se conectando com a linguagem da estrutura que estava inserido, hoje já são o mais do mesmo. Já são, inclusive, já estão falando como ele criticava. Então, se eu entendo que a vida é feita de fases e compreendo isso, eu estruturo, cara. Eu estruturo para cada fase algo que seja só uma mudança de roupa, só uma mudança de linguagem, mas que esteja comunicando e esteja apontando para um futuro daquela instituição. Por exemplo, a Igreja Oceano da Graça, há 5 anos atrás, quando a gente entrou fazer parte, né, da staff, fazer parte da igreja e se conectar com aquelas pessoas maravilhosas que congregam ali. O pastor Simval Júlio de Souza, que é um visionário, ele chegou para mim e já falou de um projeto dos próximos 10 anos. Então, ele já olhava para o futuro, nos próximos 10 anos. E quando eu estou olhando para o futuro, eu estou me preocupando com o hoje e sabendo que o que eu estou fazendo agora vai influenciar o meu amanhã. Só que o agora, eu tenho meninos de 10 anos, que no futuro terão 20. Eu tenho um menino de 20 anos, que no futuro terão 30. Quando você conheceu sua esposa, eu conheci a minha, ela tinha 17 anos. Ela era uma menina que pensava diferente, que falava diferente, que encarava o mundo de maneira diferente. Eu era um cara de 19, 20 anos, que tinha outra visão sobre o mundo. Com 38, eu não consigo nem levar em consideração as ideias que eu tinha lá de trás. Perfeito. Todo mundo muda. E se todo mundo muda, eu preciso mantê-los no evangelho que é imutável, numa palavra que é imutável, mas numa estrutura que precisa se adaptar. Fantástico. Então, hoje, é realidade um culto online, é realidade uma célula via Zoom, via Meeting, né, de videochamada, que na época ninguém pensava nisso, achava isso idiota, não fazer isso, não fazer isso. Online pra quê? Pra quê? Tem Live? que tocar, Vamos tem que pro encontrar, culto, tem que né? sentar lá. Vai fazer uma live? Culto de 3, 4, 5 horas, aí voltou, agora é culto de 1h30. Aí voltou de novo, agora é culto de 3 horas. Então, assim... Pois é. Mas a internet, antes eu brinco assim que eu tinha uma juventude de 23 pessoas, mas naquela época, quando eu fazia uma live, eu já tinha 15 mil pessoas. 20 mil pessoas. Live é muita gente. É muita gente. Aí gravava um vídeo de 5 minutos. Se eu quisesse dar pessoal, vou gravar um áudio aqui para vocês, pra gente refletir na palavra. 5 minutinhos e nada mais. Vamos lá, pregar para eles. Beleza. 23 ouviram. Se eu faço a mesma coisa e jogo na internet, como eu fazia, 300 mil, 600 mil visualizações. Eu tô realmente sendo relevante na vida das pessoas, entende? E você tá falando uma coisa interessante, Meirelles, que é o seguinte: não é a visualização pela visualização. Não. É a relevância, o impacto que causa. O porquê também que você está fazendo, né? Eu acho que se o seu projeto responde um porquê de Deus, né? E você é o como, eu acho que é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você não é inconformado, se você não é chato com você mesmo, porque eu era meio doido, né? Eu andava na rua, eu lembro quando meu filho nasceu no Taguatinga, no Hospital Anchieta, inclusive. Eu lembro que a minha esposa falou assim, vai lá, pediu pra comprar alguma coisa na farmácia pra ela. Eu saí, você vê, eu tava com meu filho, né? Tinha acabado de nascer. Eu saí do hospital caminhando até a farmácia. E eu passei no meio de prédios. Nesse instante eu olhei pra cima e vi uma pessoa na sacada com o celular na mão. E nesse mesmo instante eu me perguntei, como que eu faço pra alcançar aquele cara lá e falar de Jesus pra ele? O cara tá lá em cima. Que difícil ficar evangelizando pessoas numa estrutura horizontal. Aí eu pensei, internet, né? Se eu vou pra internet, se eu regionalizo... Na época, hoje é normal. Hoje é tráfego pago, então não precisa fazer isso. Mas na época, se eu regionalizo ali uma divulgação no Google AdSense, ali só pra cima da casa dele, ele perturba ali, ele vai me assistir uma hora. E ele vai saber quem sou eu, ele vai numa reunião, ele vai participar do culto da praça. Então eu sempre pensei na comunicação externa, né?
Alcance, como eu posso alcançar? Não, eu falava assim, as pessoas diziam, que no culto de jovens os pais não vieram, faltou apoio dos obreiros. Que bom, porque eles não iam entender nada do que eu estou falando mesmo. Uhum. Eu quero conversar com o jovem, na linguagem do jovem. Então, que bom. Alguns pais achavam era legal, e falavam, nossa, que legal, e gostavam da linguagem. Então, o culto vai ser diferente, as coisas vão ser diferentes para cada idade. Agora, é óbvio, né? O que a gente tá passando agora, e é fruto do meu estudo que eu falei agora há pouco. Quando você coloca a criança no Kids, na igrejinha pequenininha das crianças, né? Que a gente chama o Kids. Ele passa um tempo ali, dos 0 anos até os 12. Foram 12 anos cultuando numa estruturazinha diferente, sem ver o pai cultuar. Aqui é uma ruptura geracional. É verdade, você tem razão. Aqui é um problema que precisa ser consertado urgentemente. Você tem razão. Entende? Você tem razão. Então, quando eu tenho uma estrutura onde eu deixo o meu filho, assim que eu chego na igreja, eu cultuo, ele cultua, mas ele não me vê cultuar. Perfeito. A metade das coisas que eu faço hoje, na minha vida, foi porque eu vi meu pai fazer. Eu fiz um concurso da segurança pública porque eu vi meu pai fazer. Eu lembro que meu pai estava calçando coturno, e eu me lembro, a primeira vez que eu calcei um coturno, eu ficava olhando para ele, eu ficava calçando coturno e pensando, lembrando do meu pai calçando. Legal. Eu tenho reações que são muito parecidas com o do meu pai. Eu sou um evangelista doido por missões, por evangelismo, porque meu pai contava as histórias dos evangelismos dele. Eu acredito que Deus pode fazer coisas sobrenaturais, porque meu pai... Você viu seu pai contando, ou falando, ou crendo naquilo ali? O rádio parou de funcionar, meu pai botou a mão no rádio lá, o rádio tinha queimado, o rádio voltou a funcionar. Então, meu pai via coisas de louco que não servia para ninguém, não servia como estrutura de ensino. Você não podia subir no púlpito e ensinar, bote a mão no rádio e repita comigo. Quando o rádio estragar, bote a mão, não faz sentido, cara. Um monte de react na rede social. Ninguém vai ensinar uma loucura dessa. Meu pai falou assim, vou fazer 40 dias de jejum. Aí, teve uma dorzinha no estômago, foi no hospital. O médico falou, você não pode fazer, não. Propósito de jejum nem nada, não. Você tem que comer 2 horas. Você tem gastrite. E olha, tá evoluindo, viu? Aí meu pai, evoluindo pra quê? Vai virar úlcera. Meu pai, e aí? Se a úlcera pra virar câncer é um pulo. Vai ter que se alimentar, vai tomar remédio? O pai olhou pra mim assim, remédio eu vou tomar. Mas comer eu não vou, não. Comecei o propósito tem 5 dias, falta 35. Eu vou até o final. Se eu tiver que morrer, morri no meu propósito. Se não, o médico falou pro meu pai assim, que cara louco, maluco. E meu pai chegou a comentar com algumas pessoas, as pessoas começaram a chamar ele de maluco. Ele parou, não falou mais nada. Pra mim, ele tinha parado com o propósito. 40 dias depois, meu pai fala, vou ali no hospital. O que foi? Tem que ver o que virou isso aqui, porque eu fiquei 40 dias no propósito. Minha mãe já assustou, todo mundo assustou. Volta meu pai com laudo. Zerado. Úlcera. Cicatrizada, irmão. Zerado. Ou seja, realmente evoluiu, mas depois foi curado. Só que vai ensinar isso. Não, você não ensina, isso você tá louco? Isso você via. Então, como meu pai vivia isso 24 horas na vida dele, eu via, e aí eu comecei a reproduzir isso na minha vida também. Então, eu vivi muita coisa legal. Tem uma, pode contar? Claro, por favor. Tem uma que é assim, jogando videogame, em casa lá, aí meu pai, vamos ali, vamos no culto familiar, vamos orar. Eu fiquei chateado, falei, rapaz, não acredito. Largar meu vídeo. Não, eu não tinha memory card. Então eu tinha que apertar o pause e desligar a televisão, porque se minha mãe visse que estava ligado... PlayStation 1 sem memory card. Se a minha mãe visse que estava ligado, era desligar. Aí deixei lá, escondi lá, assim, botei um travesseiro para esconder a luzinha. Crianças, não façam isso em casa, ok? Papai descobre. Hoje em dia, os videogames novos não dá para fazer isso, não. A luz fica piscando, ainda que seja laranja, entendeu? Mas deixa eu falar, hoje em dia é tudo na nuvem. O cara parou o jogo, ele volta onde parou. Antigamente eu não podia parar. Se eu começasse, se eu não anotasse o password, não tinha como terminar. Com o password para ele. Tá doido? Aí eu parei de jogar e fui com a minha mãe e meu pai para esse culto familiar. Fui um pouco chateado. Minha mãe sentou lá e começou a cantar os hinos da harpa cristã. E meu pai tentando cantar, porque meu pai ia pregar, e eu calado. Brabo. Pensando no memory card que não tinha. Pensando, eu podia ficar em casa, por que eu tenho que estar aqui? Rapaz, senti um cheiro de vela, né? E lá onde a gente mora, é comum que as senhoras peguem
o santo da Igreja Católica, e aí acende a vela, e eu acho que eu não sei o nome daquilo, mas elas vão de casa em casa, faz as rezas, assim, e novena. É novena? Aí... Eu acho que é novena. Eu não sei, invadiu o cheiro de vela. Eu levantei, ajoelhei no sofá, olhei pra fora pra ver se eram as senhorinhas passando. E sentei. Aí a dona da casa, você sentiu? Falei, sentiu o quê? O cheiro de vela? Senti. Eu pensei que era o pessoal da Igreja Católica, eles sempre fazem isso lá perto da minha casa. Falei, não. Desde quando eu comprei essa casa, nesse horário invadiu o cheiro de vela. Já fiquei quieto assim na minha já. Minha mãe parou de cantar, meu pai, não, vai sair, em nome de Jesus, já cantando. Aí eu, rapaz, que roubada essa que meu pai enfiou a gente. Fiquei quieto lá e já fiquei com medo. Aí terminou, meu pai falou, agora a gente vai orar pela senhora e a gente vai embora. Aí ela colocou as duas mãos no coração. Quando meu pai começou a orar, ela começou a tontear. Minha mãe me pegou e colocou atrás da mulher. Falou assim, ó, fica aí, porque você pega ela pra não deixar ela cair, se ela cair. E tá lá, igual um goleiro, sem orar. Só prestando atenção, se a mulher cair, eu tenho que catar. Rapaz, a mulher deu um pulo. Um giro no alto. Caiu virado pra mim. Com os dedos tudo entortado, com a boca assim babando e gritando. Ah! Eu caí sentado pra trás. Querendo dizer o sangue de Deus tem poder, eu só falava, o sangue. E não saiu o sangue de Deus tem poder. Eu comecei a chorar. Aí meu pai botou a mão na cabeça dela e expulsou o demônio. Ela caiu, né? Foi aquele negócio que a gente assistia no horário do almoço na televisão. Aí, que acontece e é de verdade. Acontece, é de verdade. Aí eu fiquei olhando aquilo. Meu coração disparado. Eu lembro de sentir o coração aqui assim. Eu não falei mais nada. Ninguém comentou mais nada. Terminou, meu pai se despediu da mulher, falou, olha, continue, viu, lendo a Bíblia, orando, vá a uma igreja, não sei o quê. E estamos voltando para casa. E minha mãe conversando com meu pai, eu calado, com as duas mãos no bolso, pensando, cara, nunca mais eu vou passar essa vergonha na minha vida. Nunca mais Satanás vai me humilhar desse jeito. Que loucura foi que acabou de acontecer aqui. Eu quero ser igual ao meu pai. Que legal. Você entendeu? Que legal. Então, eu fui pra pregar, eu fui consagrado a pastor antes do meu pai. Pra você ter uma ideia. Né? Eu fui consagrado a pastor, meu pai ainda era evangelista. Aí passou uns 2, 3 anos depois, meu pai foi consagrado a pastor. E eu já viajando, já pregando nas igrejas. E eu lembro que eu terminei de pregar num congresso. E o pessoal falou, vamos pra pizzaria depois do congresso? Ele me levou, alguns jovens foram juntos. E eu tava entrando na pizzaria e um cara endemoniou lá. Pegou a mesa, jogou a mesa pra cima, começou a quebrar tudo, começou a gritar. Daquele jeito. E já veio correndo pro meu rumo. No que veio pra comer pro meu rumo, rapidinho. Minha cabeça já falou assim, meu pai tinha que estar aqui. Na hora. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, a juventude tinha corrido pra trás do carro, me deixou sozinho. Eu só levantei a mão e disse, no nome de Jesus, eu te repreendo, saia da vida dele, no nome de Jesus. O cara, caiu pra trás. Aí levantou, chorando, abraçamos ele e tudo mais. E aí Deus fez a obra. Você está falando uma coisa muito forte, Meirelles, desculpa te interromper, que é muito duro isso. Eu já falei isso algumas vezes aqui, inclusive, no podcast. O Rodolfo Abrantes tem uma música, meus filhos amam, acho que é Uma Luz para o Futuro, se eu não me engano. E ele tem um trecho na música que ele fala assim, é alguma coisa nesse sentido, onde ele fala que existe um desrespeito pelas pessoas das primeiras casas onde a luz brilhou. Ou seja, é você invalidar aqueles que vieram não antes pode, e são referência. É errado. E você querer dizer, não, estava tudo errado, vou partir daqui para frente. A partir do momento em que todos nós, nossa geração, e eu digo geração, a geração mais antiga, a geração atual, a geração tem que ter cuidado. Se a gente entender o poder que a referência tem, você está falando para mim de referência. De uma referência no seu pai. Seus filhos não têm em você uma referência. Eles vão olhar para você, como é que você se porta, como é que você vai para a igreja, como é que você ora. É aquela coisa. Se o filho, você falou da ruptura, se o filho não cultua com o pai na igreja porque ele está na salinha das crianças, casa, né? Ai daquele pai não ser um homem temente, um homem piedoso em casa. Exatamente. Isso é muito sério. E aí é muito interessante que você está falando dessa questão geracional. Isso para mim faz todo sentido. Só para corroborar o que você está falando, eu lembro quando a Hillsong estourou, eu era jovem quando eu comecei a escutar a Hillsong United, que era o grupo de jovens da Hillsong.
Minha família não é cristã, eu sou o primeiro cristão da minha casa, mas a família da minha esposa era cristã. Toda era. E é interessante porque a minha sogra gostava de escutar Hillsong tradicional. Não sei se você lembra do Aclame ao Senhor. Sim, era da Darlene Zek. Da Darlene Zek, exatamente. Aclame ao Senhor é do Hillsong tradicional. E ela adorava. Eu não tinha muito saco para aquilo ali. Era aquele louvor mais congregacionalzão. Eu vim do mundo, eu era roqueiro, então a minha cabeça era outra. Aí beleza, entrou o Hillsong United. E o Hillsong United era um rock popzinho, achavam barato. Passaram uns anos. Isso tem que eu sou convertido há 25 anos. Uhum. Hoje, o Hillsong, como existia antes, já não existe mais. Hoje o grupo principal de louvor da Hillsong é Hillsong United. E hoje, o que seria o Hillsong United naquela época é o Young and Free, se eu não me engano, que eram os jovens, que também já nem são tão mais jovens assim. Mas o que eu percebi, corroborando o que você está falando, é muito interessante porque aquela geração que cresceu escutando o Hillsong tradicional, Worship, ficou no Hillsong Worship e seguiu. E uma nova geração veio com a linguagem do United, que virou hoje a igreja sênior. E seguiu. E está vindo a próxima, e que vai seguir. E que está vindo a próxima. E a roupa vai mudando, a mensagem permanece a mesma. Exatamente. Só que você continua com uma comunicação. Eu lembro quando o Morada começou a gravar as músicas tradicionais da década de 80, 70, 80, 90, 2000, se eu não me engano. Acho que não tinha 70, eu não lembro. Uma sacada do Brunão, né? Cara, isso foi sensacional, porque algumas pessoas entendem que foi falam que foi uma jogada mercadológica. Eu falei, não foi mercadológica, foi geracional. Os meus filhos hoje, minha mais velha tem 13, vai fazer 14, minha mais nova tem 7, vai fazer 8. Cantam hoje as músicas que eu cantava. Se ele não faz isso, se perdeu, se perde. Exatamente. Você se perde. Que vai ao encontro do que você está falando, essa questão da conexão. É a roupa diferente com o mesmo princípio. Exatamente. Né? Isso é muito incrível. E não tem como você fugir da rede social. E deixa eu te falar, você está falando de música. E eu acho que todos nós passamos por isso. Você tá em casa, aí você escuta uma música antiga, e quando você tinha seus 14, 15 anos, você deita, você relaxa e fala assim, Antigamente sabiam fazer música. É, isso aí. Não existe mais música como assim. Cara, o que acontece? No período da adolescência, entre os 12, eu não sei se não é entre os 9, viu? Porque com 9 anos existe um fenômeno chamado Rubicão, se eu não me engano. É esse o nome. Que é quando a criança está começando a ter já alterações neurológicas e tudo mais, e hormonais. Mas a partir do 12 mesmo, é que onde ele vai ter a puberdade, até os seus 17 para 18 anos, tudo é muito intensificado. Tudo. Então, se a música que marcou sua vida foi exatamente dentro desse período, ela vai ser a música que vai marcar sua vida para sempre. E sempre que você ouvi-la no futuro, ela vai te causar um efeito muito bom, que era aquele efeito que ela te causava lá atrás. Então, por isso que quando eu escuto, no meu caso, minha relação de amor com música era Planet Shakers e o próprio Fernandinho. Que era contemporâneo do Hillsong um pouquinho depois. Sim, e o próprio Fernandinho. O Hillsong United também já fazia parte da minha estrutura. Eu escutava muito o Aclame ao Senhor, as músicas antigas, por causa do meu pai, e aprendi a gostar por causa do meu pai. Mas chega um momento, cara, que é quando eu começo a me envolver com juventude, me envolver com... Tem como você não ter linguagem com a tecnologia. Então, assim, sozinho eu criei um site para a juventude, sozinho eu criei uma rádio online para a juventude, sozinho eu ficava no quarto e aquilo era um flow, assim, terrível. Eu ficava hiper focado, que eu não almoçava, não queria comer, não queria fazer, eu ficava fazendo aquilo. Estava criando alguma coisa para nossa geração. E eu lembro que eram as músicas que eu coloquei no rádio. Hillsong United, Planet Shakers. O meu site era todo parecido com o site do Planet Shakers. Que legal. A referência era eles. O tempo passa, e é o que você falou. Young and Free hoje é quem fala a linguagem da nossa galerinha. É o que vai conectar com o meu filho, né? Que tem 9 anos. Mas vai chegar um momento, e agora quando você estiver mais velho, que eu estou chegando aos 40 anos, que eu vou sentir falta de escutar o Aclame ao Senhor lá atrás, entendeu? Porque faz sentido. Eu preciso entender as fases, valorizá-las e respeitá-las. Só isso. Que aí vai dar certo para todo mundo. Então tem que ensinar isso na igreja, tem que ensinar isso na sociedade. Então, meu filho já tem ideias diferentes. Hoje já tem algumas ideiazinhas que eu fico falando, olha, daqui a pouco é uma liderança aí querendo mudar algumas coisas. Olha que legal. É bom, mas ele tem que aprender que tem que respeitar a liderança atual, tem que respeitar a estrutura atual, colaborar para uma inovação saudável. E quem está lá não pode matar, não pode amarrar, não pode atrapalhar.
tem que incentivar, entende? Incentivar essas alterações que são saudáveis. São saudáveis para acompanhar um processo de crescimento. Se a gente não tivesse entendido isso lá atrás, não tinha um canal evangélico hoje. É verdade. Não tinha. É verdade. A gente tinha perdido esse hype, tudo tinha acontecido. Então você tem que... Agora a gente está indo para inteligência artificial. A igreja tinha que estar se envolvendo com isso aí, porque isso aí vai ser muito usado para o mal. Necessariamente. Vai ser muito usado para o mal. Necessariamente. Então, antes você pode usar isso para o bem hoje, você já pode começar a criar situações. O brasileiro é muito criativo. Quando saiu esses vídeos aí do Gemini, nem é do Gemini, do Vio 3, se eu não me engano, começaram a criar Noé atravessando o Mar Vermelho com um sotaque de carioca. Sensacional. Deu ruim, galera, atravessa correndo, não sei o quê. Estão fazendo um monte de coisa humorística. Mas para pensar que pregação online deve ser você criar um vídeo ali no View com Paulo. Faz um vídeo ali dos 12 discípulos sentados de Jesus e você ali junto. E trazendo a galera... Então hoje a tecnologia faz com que você consiga pregar e trazer as pessoas para dentro da situação. Caso você entrar no chat GPT e digitar lá para ele lá, chat, me explique... os detalhes da cultura da época lá de Jesus. Rasga, vai rasgar. Lá no... Então, hoje, o saber e o conhecimento está na mão, né? Como que eu vou guiar isso para que seja saudável? Como que eu vou guiar isso para que seja criativo? E como que a liderança não vai ser engolida? Porque aí o liderado, ele tem o poder, né, da informação nas mãos, ele pode questionar. Agora ele vai questionar tudo. Porque ele tem já informação, muito fácil acesso, né, à informação, a interpretações, a correntes. Agora você precisa explicar para o seu jovem que existem correntes teológicas. Perfeito. Antes você não tinha esse problema. Mas hoje, se você assim, não abordar isso, você está enrolado. É o seguinte, faça isso aqui e acabou. Porque é para fazer. Porque a nossa estrutura é assim que manda, acabou. Aí o camarada agora vai... Aí qual era o desafio? É quando ele tinha um contatozinho com outra igreja, ele já começava a questionar. Não, mas na igreja do meu amigo é diferente. Então precisa sim preparar todo mundo para a inteligência artificial, preparar todo mundo para a tecnologia, preparar lideranças e tudo mais. Porque embora a tecnologia venha com muita força, ela não vai visitar ninguém no hospital. Perfeito. Ela não vai num cemitério num dia de luto. Ela não vai abraçar alguém que está passando fome e salvar um casamento que está a ponto da ruína, do divórcio. A inteligência artificial ela vem para facilitar a vida, mas é o amor ao próximo que vem para perpetuar o evangelho. Acabou. A lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É assim que tem que funcionar. E se você não conseguir fazer assim, você não vai conseguir viver o evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, força e entendimento, isso vai manter você linkado nele, apaixonado por ele, independente da fase que você tiver. Independentemente da era que você estiver vivendo, independentemente das diferenças que a cultura estiver trazendo, e amar o próximo como a ti mesmo, para fazer com que você continue evangelizando, continue levando o evangelho, para mudar a vida da pessoa. Sensacional. Né? Hoje a inteligência artificial, hoje, você falou muito interessante, a inteligência artificial hoje ela não materializa nada, ela só conceitualiza. Sim. Se a gente não navegar, no dia em que a inteligência passar a materializar, aí já era. Aí já era. E já tá difícil entender o que é real. É verdade. Né? Eu vi um vídeo que o rapaz ele usa face swap. Você muda o rosto da pessoa e agora pode colocar a voz. Então eu posso pegar um vídeo meu, colocar o seu rosto e alterar para o seu timbre de voz. E eu vou gravar um vídeo como se eu fosse você. Um que eu até tô doido para aprender a usar, que facilita muito a nossa vida, é você criar um avatar, que é através de um vídeo seu. O Close Caption já faz isso aí. É um aplicativo. Você pega um vídeo seu, pronto, essa gravação desse podcast. Eu subo ela para o aplicativo, digito o texto novo que eu quero, e ele vai mudar tudo. Sincronizar minha boca e vai mudar tudo. Olha isso, cara. Então, nunca mais um cara vai precisar sentar na frente da câmera. Ele já tem o vídeo, já tem uns 3, 4 vídeos já gravados. Então, agora ele vai só... Você já tem os 3, 4 vídeos gravados, ele vai só jogar na inteligência artificial para que ele possa, através da fala ou através da escrita, criar um vídeo onde o avatar dele se mexe, pisca, fala, como se fosse ele. Mas ele gravou na piscina, gravou no avião,
gravou no aeroporto. Muito legal. E aí, para quem é criador de conteúdo na internet, isso é muito bom, né? Acelera e facilita a sua vida demais. Então, é algo que eu gostaria muito de dominar, inclusive, para que a gente pudesse usar com mais frequência. Mas você concorda comigo que faz a gente pensar sobre o que é real? Faz demais, com certeza. Então, hoje a internet, ela, na verdade, nós estamos entrando a um ponto de inflexão e reflexão sobre o que é real, mas que, na verdade, desde lá de trás, viu? Desde já deveria ser pensado. Perfeito. Estive na África. Preguei lá. Já por 2 anos nós estivemos em Guiné-Bissau, que é na África Ocidental. A igreja Oceano da Graça tem uma sede em Bissau, na capital, e nós cuidamos de uma tabanca que é como se fosse uma... Os índios, quando eles se juntam, tem um nome, é tribo, né? Como se fosse uma tribo, né? Uma tabanca, como se fosse uma tribo, onde as pessoas estão ali segregadas, sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Água, eles caminhavam quase 9 quilômetros para buscar água suja e barrenta num pântano. E nós chegamos lá, furamos um poço e construímos a igreja no centro da tabanca, no centro daquela tribo. Então agora, ao invés deles caminharem 9 quilômetros, você vê um raio de 9 quilômetros caminhando para essa tribo. Olha o que a gente acabou de gerar aqui. Uma tribo que era muçulmana e se converteu, todas aquelas pessoas, 250 e tantas crianças se converteram ao evangelho. E agora nós temos um pastor ali dentro que faz o culto semanal e o acompanhamento de cada um, discipulado. No mesmo tempo, nós estamos já na fase de contratação e busca de professores para que eles possam dar aula para as crianças ali, né? Educação mais evangelho. E todos ao redor que são muçulmanos e das suas etnias, agora tem aquela como referência e eles vão até lá buscar água, e não é proibido. E no que vão buscar água são evangelizados, são abraçados, e aquela pequena comunidade que a gente criou ali de pessoas cristãs e luz, já estão iluminando outras comunidades. Olha que coisa incrível, cara. Então, isso é o evangelho. E quando eu estive lá, eu vi todo mundo feliz, cara. Sem iPhone, sem tênis caro. Quando eu abri o meu biscoito, que eu levei uma mochila com biscoito. Quando eu abri o biscoito, eles me cercaram, uma multidão de crianças cercado, me olhando assim, assustado. Era aqueles biscoitos cookies, que você abre o primeiro pacote e dentro tá cheio de pacotinho com 3. Eu dei o pacote fechado, eles botam na boca com o pacote fechado. Depois que eles começaram a abrir. E eles sentando ao meu redor e tudo apaixonado por mim. Que legal. E todos felizes. Porque lá todo mundo é igual. E essa comparação, quando você começa a comparar demais a sua vida com quem está do seu lado, e querer ser como, ou se questionar por que não tem uma vida igual, isso te fecha os olhos para o que você tem. Isso é maligno. E você, é maligno, e você começa a ter um sentimento que vai ser oposto àquilo que o Senhor espera de nós. Em Tessalonicenses, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, seja grato por tudo. E a gente começa a reclamar. Aí, o que a rede social faz? O cara tá brigado com a esposa, mas ele tem que produzir material. E aí ele visitou um amigo que tem uma piscina. Então ele mergulha na piscina, faz um vídeo legal, e aí, numa casa legal, você não sabe nem de quem é aquela casa, nem de quem é aquela piscina, mas você diz: olha aí, estudei a vida toda com esse cara, tem uma família bonita, olha a foto aqui da família dele, olha a piscina da casa dele, olha tudo que ele tem, eu tô aqui, não tem nem casamento, não tem ninguém. Você começa a se depreciar. E aí é o lado negativo da Não, aí onde vem depressão, onde vem ansiedade, onde vem tudo que as redes sociais estão trazendo para as pessoas. E o pai da mentira é o diabo, e a gente está caminhando para um rumo onde as coisas já vão ficar difíceis de ser entendidas do que realmente são. A gente não vai conseguir mais interpretar o que é verdade ou não. E nós, como cristãos, precisamos reformular as estratégias. E, de repente, cara, entrar na internet é como se fosse um tsunami mesmo. Com verdade, com luz, com paz. Incentivando um comportamento novo, entende? Ao invés de comer aquilo que as pessoas falam e às vezes ficar triste, doente, porque quer ter aquela vida e não consegue, é você ser mais grato pela vida que você tem. Então, nós temos pessoas que não eram ninguém, a internet está fazendo isso, né? Ela produz celebridades. Pessoas que não eram ninguém, da noite para o dia se tornaram celebridades. Pessoas que fizeram coisas boas ou pessoas que fizeram coisas não muito boas, mas viraram celebridade. Nós temos pregadores, inclusive, que estão em púlpitos,
que conquistaram notoriedade por causa de um podcast como esse aqui, onde eles mentiram. Onde mentiram bastante no podcast, inventaram milagres que não aconteceram, contaram coisas que não são reais, que depois descobriu-se que não eram reais, mas agora já era, já foi. E ele surfou naquilo e está colhendo hoje os frutos da fama. Mas a que preço, né? A que custo? Então, qual é a referência que isso traz também, que tem uma referência negativa, né? Querendo ou não, existe uma referência ruim nisso, né? Nós precisamos, como igreja, começar a pensar. Eu acho que tudo na vida é pensado. Nós criticamos muita coisa. Nós criticamos político A, B, C. E tem um deles que os crentes mais criticam. E eu também não sou muito fã dele, mas quando eu escutei uma entrevista dele, ele fala, em 1980, éramos 32 grupos. E eu dizia, se todo mundo puxa para um lado e para o outro, ninguém vai conseguir implementar a nossa ideologia. Então a gente pegou aqueles 32 grupos e culminou em um grupo só. E nós começamos pela Argentina, e fomos para o Uruguai, e fomos para o Paraguai, e aqui no Brasil. E aqui no Brasil foi mais difícil, mas nós fomos. E hoje nós estamos consolidando uma ideia que começou em 1980. Porque tinha alguém pensando, tinha alguém estruturando, entende? Aí você tem um outro lado que fala muito de família, de união, de tudo mais, mas que não consegue se ver nem como família, entende? Então, quando eu conheci, são histórias que a gente tem na vida que eu chamo de testemunhos, são testemunhos, são testemunhos, né? Quando eu conheci algumas pessoas de outras igrejas, elas reclamavam muito. Falavam assim, pastor, estou passando um problema que é o seguinte, a minha esposa, ela é batista. E aí, eu conheci ela na Batista. E aí ela foi visitar a minha igreja, que é uma igreja tradicional. E ela, apaixonada pela juventude, eu líder de jovens, ela pegou e veio me ajudar. E tudo que ela fez foi me ajudar a entregar os marca-bíblias. Entregou os marca-bíblias na porta da igreja para a juventude quando o culto terminou. E depois as pessoas começaram a malhar o evento e dizer que eu coloquei gente que não era crente para auxiliar. Aí, e não é que não é crente, ela é batista e ela se veste diferente. Uau! Então, assim, nós não conseguimos nem entender as diferenças. É verdade, respeitar essas diferenças. A gente não está conseguindo nem fazer isso. Vai conseguir sentar, fazer um plano de governo, ou pensar para daqui 10 anos, ou pensar evangelho, entende? Se a gente se as igrejas brasileiras se preocupassem mais em ser cristocêntricas, porque quando eu sou cristocêntrico, eu começo a viver como Jesus viveu, a falar como Jesus falou e a agir como Jesus agia. Então, eu vou deixar um pouco de lado algumas coisas e eu vou começar a pensar no pobre, no órfão, na viúva. A minha vida vai influenciar a sociedade que está ao meu redor. As pessoas vão ser impactadas de maneira sobrenatural. Eu vou conseguir alimentar pessoas com a palavra e com o pão. E elas vão me seguir. E eu vou usar toda essa estrutura para alavancar o evangelho, para levar o evangelho ao máximo de pessoas. Mas hoje, quando você vê alguém fazendo isso, pode esperar, daqui 2 anos ele é candidato. Isso é triste. Daqui 3 meses ele já é candidato. Então, assim, mesmo sendo cristão. Então, o que eu preciso vamos se unir, porque a única coisa que eu vejo o crente se unir é para a política, né? Ele se une em prol a um político. Mas se a gente se unisse em prol a Cristo e a transformação do próprio evangelho, né? Da transformação do evangelho, transformação da sociedade por intermédio do evangelho. Perfeito. Né? Eu poderia... Eu fiz um levantamento, na época que a gente estava fazendo um trabalho evangelístico na nossa cidade. Eu fiz assim, a ponto de conversar mesmo com as pessoas, né? Eu falo assim, nós temos esse tanto de número de bares, nós temos esse tanto de número de igrejas. Percebam que temos mais igrejas do que bares, mas que os bares influenciam mais a sociedade do que as nossas igrejas. Então, eu preciso calar a influência do bar com a influência da igreja. E eu preciso ser igreja fora dos templos. Isso. Se eu saio da igreja abastecido e levo aquilo que recebi na igreja para a sociedade nunca mais vai ser a mesma. O problema, querido, é que quando eu entro na igreja, eu vou para lá para buscar as coisas para mim. Cura, emprego, dinheiro. Não é cristocêntrico. Então eu estou pensando só em mim, eu estou pensando na minha família, eu estou pensando no meu conforto. E aí quando eu saio de lá,
eu continuo nessa busca desenfreada pela minha vida, pelo meu conforto. Então, eu continuo naquela semana pensando só em mim. Eu tinha 23 anos de idade quando eu estava pregando num congresso em Samambaia. Eu entrei no carro, fiz o retorno pensando, uau, que culto lindo, lotado, quantidade de gente que aceitou Jesus, feliz da vida. E eu estou passando pela principal e vi uma igreja com uma placa. Cruzada de 7 quintas-feiras, nessa próxima quinta-feira. Ex-bruxo, ex-matador de aluguel, ex-isso, ex-aquilo. E eu parei o carro, olhei para aquela placa e fiquei olhando, uau, essa igreja vai lotar. O testemunho desse cara deve ser incrível. Esse cara é ex-bruxo, é ex-traficante, é ex-tudo de ruim. E agora, transformado pelo evangelho, ele vai ganhar o mundo aqui. Que coisa louca. Voltei para casa pensando na minha vida. Entrei em casa, eu lembro de estar refletindo sobre isso, trocando de roupa e pensando, Deus, eu não tenho um testemunho para contar. Eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja e eu não tenho história para contar. Não tenho história que me conecte com o cara que está lá na rua. Eu nunca vou poder pregar num congresso igual esse cara. Eis tanta coisa. E fiquei nisso, fiquei nessa reflexão. Até então parecia boba, mas era alguma coisa que me perturbou naquele momento. E uma voz falou comigo, a mesma voz do cinema. Pega um papel e uma caneta. Senta aí. E escreve. Corri e sentei. Falei, olha, eu tinha um sonho de escrever um livro, né? Inclusive eu escrevi um e-book chamado... Eu escrevi um e-book há um bom tempo, ele é chamado Deus na Rotina. 21 dias para uma vida com Deus. Então, Deus na Rotina, onde a gente trabalha 21 dias com o jovem. Na verdade, são devocionais, 21 devocionais que ele vai caminhando comigo. Então, esse foi o que eu trabalhei, que mais estudei para poder trabalhar com a juventude. Mas eu tinha um sonho de escrever um livro da minha vida, de escrever um livro biográfico, fazer aquele negócio igual você escutar a história do Charles Spurgeon e tudo mais, as histórias, colocar no livro. E eu comecei, mas não terminei. E então eu pensei, eu acho que agora vem algo de Deus aqui, eu vou escrever esse livro agora. Já ia para perto de meia-noite, sentei, peguei o papel e caneta, nada. Eu levantei, aí desisti. E quando tô saindo para dormir, aquela voz de novo, escreva. Aí eu voltei para escrever. Escreve aí. Júnior Meirelles. O ex, nada. Na hora eu pensei, ex nada porque nunca bebi. Ex nada porque nunca fumei. Ex nada porque nunca saí da igreja. Quando eu terminei de pensar nisso, ex nada, filho. Porque você buscou para você, orou para você, jejuou por você. A sua vida inteira é por você. Com 23 anos de idade, eu nunca tinha evangelizado uma pessoa na rua assim, para ganhar a pessoa para Jesus. Eu tinha projetos para fazer na rua e tudo, mas... E aí? Esses projetos eram por quê? Onde que estava o coração, de verdade? Eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a me questionar e eu comecei a ficar assustado. E aí eu comecei a orar, chorar e comecei a ficar triste naquele dia, porque eu pensei... Rapaz, eu poderia ter sido mais intencional, eu poderia ter pensado mais nas pessoas, no órfão, na viúva. E a gente pensa na estrutura. Quantos jovens vão ter, se o negócio vai ser de impacto, se vai ter muita gente. Mas e o que acontece com as pessoas? E essas que levantam a mão e aceitam Jesus, onde que elas estão hoje? Comecei a me preocupar muito com elas. Dormi no outro dia, acordei, já noutra vibe, já tinha esquecido. E bateram na minha porta. Bateram na porta. E quando eu olhei, o cara falou assim, eu queria dinheiro para comprar leite pro meu filho. Falei, irmão, não tenho dinheiro não. Aí ele pegou e foi embora. Eu lembrei. Eu disse que você seria um ex-nada. Saí correndo, chamei o cara de volta, dei um leite para ele. Ele agradeceu, eu dei pela grade. Entrei de novo e fui orar. Senhor, você é o ex-nada. Só que a palavra diz que se eu fizer tudo o que me manda o meu Senhor, ainda seria um servo inútil. Assustei de novo, voltei, gritei o cara, abri o portão e dei mais um leite. E perguntei se eu podia abraçar ele e orar por ele. Nessa hora, eu me conectei com ele. Eu não só supri alguma coisa. Abracei ele e comecei a orar. Ele chorou. Quando terminei de orar, eu falei, irmão, eu tô desviado já há uns 3 anos, eu queria voltar para Jesus. Ele ajoelhou na calçada da minha casa. Foi o primeiro púlpito da minha vida. De verdade, né? Onde eu senti assim, uau, minha vida mudou. Porque eu comecei a pregar exatamente nessa época.
E eu comecei a viver uma vida intencional. Foi aí que começou essas vontade doida de ficar pregando em cinema, vontade doida de ficar pregando na praça, porque eu comecei a me conectar com a vida das pessoas. E eu não queria ser um nada, né? Eu queria ser um ex-nada. Porque realmente ir para a igreja todo domingo e levar a sua vida na semana e voltar no domingo de novo é realmente não fazer nada, é realmente não ser relevante. Eu comecei a me preocupar e não ser só um poste. Eu falei assim, eu quero ser alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas. E aí, metrô. Se eu tava no metrô lotado, era o que eu esperava. Lotou, agora eu vou levantar. Aí eu orava rapidinho. Era legal porque, como eu tive aquele desafio, né, dos 40 segundos no cinema, eu criei um projeto chamado Nem Que Seja por um Minuto. Que eu treinava os jovens adolescentes a dar uma palavra de 1 minuto no semáforo. Então, assim, o sinal vai abrir, o sinal vai fechar, você tem um tempo muito rápido de dar uma palavra. Então, a gente começou a treinar isso. E aí eu comecei a treinar isso pra minha vida, né? Então, se vai passar pela pessoa no caixa do banco, se vai comprar um ingresso pro cinema, seja relevante, nem que seja por um minutinho. Muito legal, porque o seu ex-nada, na verdade, ele tem um outro significado, né? Ex-pessoa que não fazia nada. Meirelles, muito bom nossa conversa, nosso tempo acabou, a gente já extrapolou muito, na verdade. Vai ser bom se deixar que a gente vai embora aqui. A gente vai. Quero que você volte para terminar de contar. Até quando voltar, quando repaginar todo o projeto. Vai ser uma honra. Eu quero que você volte aqui para falar também. Vamos, com certeza. Vou pedir deixar uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente, um recado, suas redes sociais também. Já te agradecer, mas pedir para você deixar uma mensagem para a galera aí. Diante de tudo que a gente vê na internet e se pergunta o que é real ou não, que a verdade seja a verdade na nossa vida. Que a verdade de Cristo, aquela que liberta, aquela que traz paz, a paz que excede todo pensamento, seja a verdade que brilha na nossa vida todos os dias. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês são luz do mundo, ele também estava falando para mim e para você. Ser luz do mundo é levar tudo aquilo que você tem com Jesus, essa bagagem, para a vida das pessoas que não teriam essa luz se não fosse por você. A sua existência não é por acaso e um mero acaso. E se você não entendeu ainda o propósito da sua vida, nunca se esqueça de que você é a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz debaixo de uma cama. Se acende no centro da casa para que aquela luz alcance todos que estão nela. Aonde Jesus te colocou, independente de onde seja, hospital, trabalho, escola, foi o Senhor te colocando ali e te acendendo ali para que a sua luz alcance todos que estão ali. E que assim brilhe a nossa luz por intermédio das nossas boas obras, para que todos que nos veem possam glorificar o Pai que está no céu por causa da nossa existência, por causa das nossas atitudes, do nosso testemunho, por causa da sua vida e da luz que você carrega. Deus te abençoe, nunca deixe de brilhar. Seja igreja, seja luz. Glória a Deus, é isso aí, pessoal. Quero agradecer você que ficou até aqui com a gente. Se você entendeu esse conteúdo como relevante, quiser compartilhar aqui as histórias, o testemunho, tudo aquilo que o pastor Meirelles estava trazendo aqui pra gente, compartilha com as pessoas que estão perto de você, que você sabe que vão ser impactadas. Se você está assistindo a TV Gênesis, quero convidar você a seguir a gente nas redes sociais. Entra lá, Podcast Mais Brasília, segue a gente, compartilha, curte. Eu espero você na próxima. Deus abençoe, um abraço.